Sim, um novo vírus de Madagascar, por exemplo, chega a Chicago em questão de semanas. Nisso temos uma pandemia mundial. Pan significa tudo. O mundo todo ficaria doente de uma vez. E, Dr. Newman, o senhor também é epidemiologista. Imagino que a chance de uma pandemia viral também tire o seu sono. Não. Não? Tá, mas só para esclarecer, o senhor acha que micro-organismos são uma ameaça? Ah, claro, seria pavoroso. Bactérias? Não. Nem bactérias, nem vírus. Então... Fungos. Fungos parecem inofensivos, mas muitas espécies vão discordar porque tem muitos fungos que não tentam te matar, mas te controlar. Se você é antenado no mundo dos games e das séries, provavelmente já ouviu falar do universo de The Last of Us. Mas você sabia que o fungo que inspirou os criadores da história existe de verdade no nosso planeta e zumbifica seus hospedeiros? Ou já se perguntou se uma pandemia como a da ficção teria chances de ocorrer na vida real? Saudações para você, humano! Para quem não conhece o canal, este é a curiosidade que não matou o gato, onde trago um pouco de conhecimento útil e inútil baseado nas perguntas mais curiosas que rondam a nossa cabeça. Então já vai deixando aquele like e a sua inscrição no canal. E se você também é curioso, vem comigo descobrir hoje se um fungo pode iniciar um apocalipse zumbi, como na série The Last of Us. Se você já viu algum filme, série ou jogo ambientado em um apocalipse zumbi, deve lembrar que em praticamente todas essas histórias, a pandemia começa com algum vírus ou bactéria, algo presente no ar ou na água, geralmente causado por alguma arma biológica, exceto em Kingdom, a série coreana da Netflix, onde a doença é causada por um parasita vermiforme. E falando em exceções, uma que se tornou famosa por mostrar uma possibilidade diferente de contágio é o universo do famoso game The Last of Us, onde tudo começa com um fungo chamado Cordyceps, que se espalha pelo mundo através de seus esporos e é capaz de controlar o cérebro das pessoas, transformando-as em zumbis. Entretanto, esse fungo não é mera ficção e existe fora da Terra da Fantasia, fazendo exatamente isso com algumas espécies. Bom, para quem não está ligado na história de The Last of Us, eis aqui um breve histórico. No jogo de ação-aventura The Last of Us, desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony Computer Entertainment em 2013, somos apresentados a um mundo pós-apocalíptico em que a humanidade foi quase completamente dizimada pelo fungo Cordyceps, e conhecemos os personagens Joel e Ellie, que enfrentam os inúmeros desafios de um mundo pandêmico, enquanto sobrevivem lutando contra sobreviventes maldosos e os humanos infectados em seus diferentes estágios da doença. Os jogos também ganharam uma adaptação de mesmo nome para a série, que estreou em 15 de janeiro deste ano na HBO Max. Tanto na série quanto nos jogos, o fungo Cordyceps é a ameaça central das histórias, pois evoluiu de uma forma que passou a ser capaz de infectar e controlar os seres humanos e animais, transformando-os em criaturas violentas e hostis chamadas de infectados. Na ficção, esse tipo de Cordyceps surgiu a partir de uma mutação espontânea, onde ele passou a ser resistente a temperaturas acima de 34 graus Celsius, tornando-se capaz de viver em outros seres vivos com temperatura corporal semelhante. Também passou a ser transmitido por meio da mordida de infectados e do contato com as mucosas de humanos e animais através de esporos, como só ocorre no jogo, e ainda desenvolveu estruturas chamadas de gavinhas, que funcionam como conectores neurais que interligam todos os infectados em uma consciência coletiva, o que só ocorre na série. A infecção é geralmente fatal, e a maioria das pessoas morre alguns dias após ser infectada, e uma vez que essa infecção ocorre, a pessoa pode passar por até 4 estágios com características únicas da doença, sendo classificadas então como corredores, pessoas no estágio mais inicial, perseguidores, infectados com cerca de 2 semanas, mais fortes que os corredores, instaladores, seres em estágio após 1 ano de infecção, mais fortes que os perseguidores, baiacus ou vermes e trôpegos, tipos que fazem parte do último estágio da infecção, mas apresentam algumas diferenças em sua composição e habilidades, sendo mais raros por terem sobrevivido anos com a doença.
Ambos são mais perigosos e agressivos que os estágios anteriores. Ademais, há um tipo especial de infectado, chamado de Rei dos Ratos, uma anomalia fruto da combinação de alguns estágios anteriores, sendo talvez um indício de um quinto estágio com o avanço das décadas nesse universo. No jogo, é apresentado apenas um ser desse tipo, o qual surgiu com os primeiros infectados e tem mais de 25 anos de infecção. Mas você sabia que o fungo desse universo foi inspirado em um fungo da vida real? O fungo de The Last of Us foi inspirado em um fungo de verdade, capaz de zumbificar insetos, mais especificamente formigas, chamado de Ophiocordyceps unilateralis. Não se sabe exatamente como ainda, mas cientistas opinam que, quer seja por uma alteração provocada no DNA do inseto ou pela liberação de substâncias químicas, o fungo consegue fazer o cultivo de suas próprias células ao redor do cérebro do hospedeiro, o que faz com que o sistema nervoso do animal seja comprometido e fique à mercê do parasita fúngico, o qual passa a ter o controle dos movimentos do inseto, que agora apresenta um comportamento errático e anormal. Assim, o fungo se desenvolve dentro das formigas e, para concluir o seu ciclo reprodutivo, faz com que tais animais subam em lugares mais altos, como em folhas de plantas e galhos, onde as hospedeiras zumbificadas se prendem antes de morrerem. Dessa forma, o fungo devora as formigas de dentro para fora e desenvolve seus corpos de frutificação, estruturas como os cogumelos, que crescem e atravessam os corpos dos insetos. Com isso, os esporos fúngicos são, então, liberados ali, sobre as outras formigas da área. Cientistas estimam que essa estratégia fúngica, por assim dizer, vem sendo aprimorada desde antes da história da humanidade. Outros fungos também podem causar comportamentos semelhantes em aracnídeos e outros artrópodes, sendo cada fungo o parasita de um hospedeiro específico, cujas relações ocorrem há milhões de anos entre essas espécies e até hoje nunca foram vistas em nenhum animal maior. Os cientistas sabem da existência de pelo menos 35 desses tipos de Ophiocordyceps, que zumbificam suas vítimas, mas estima-se que os números na natureza são muito maiores, podendo atingir a faixa dos 600. Então, é possível que esse ou algum outro fungo evolua da mesma forma e cause um apocalipse zumbi, como em The Last of Us? Bem, você já deve ter ouvido casos de doenças geradas por fungos por aí, também conhecidas como micoses, afinal elas não são incomuns. Candidíase, histoplasmose, esporotricose e as famosas micoses de unha são exemplos das mais conhecidas. Assim, podemos notar que alguns fungos evoluíram ao ponto de se tornarem capazes de causar doenças aos humanos. Mas uma doença como a da ficção zumbi, afetando o organismo humano de forma tão intensa e pandêmica, ainda está longe de existir, e os especialistas no assunto acham isso extremamente improvável de acontecer. Um dos fatores que torna essa possibilidade ainda menor é que o sistema nervoso e a fisiologia humana são muito mais complexos do que os dos artrópodes. Assim, seriam muitos os caminhos evolutivos a serem percorridos para tornar essa infecção possível. Estamos falando aqui de mais milhões e milhões de anos de mudanças genéticas, o que torna esse cenário ainda mais longe da nossa realidade. E é bom mesmo que isso não aconteça, ou teríamos alguns problemas para combater essa ameaça, como a complexidade da biologia fúngica. Os fungos possuem uma biologia muito diferente da de vírus e bactérias, mas possuem células semelhantes às células humanas. Ambas são eucarióticas e compartilham estruturas básicas. Isso significa que criar uma vacina ou antifúngico para tratar uma doença altamente contagiosa, como a da ficção, seria extremamente difícil, pois mesmo que criássemos um medicamento ou vacina eficaz, ele teria muitos efeitos colaterais que afetariam também as nossas células gravemente. Outro problema seria a dificuldade na identificação do fungo. Em uma pandemia de uma doença altamente contagiosa, ainda mais sendo causada por um fungo, pode ser difícil identificar exatamente qual é o fungo causador da doença em tempo hábil, o que afetaria o tempo do desenvolvimento de um antifúngico específico. O último fator seria a falta de estudos prévios.
Se o fungo é uma nova espécie, pode ser difícil desenvolver um antifúngico eficaz contra ele, pois estudos prévios são essenciais para conhecer a biologia do fungo e criar uma forma de eliminá-lo do organismo humano sem nos causar danos maiores. Então, humanos, o jeito é torcer para que uma pandemia fúngica não apareça mesmo tão cedo, pois, se acontecer... Nós perdemos. Bem, humanos, essa foi a explicação da possibilidade de uma pandemia fúngica como a da série The Last of Us na vida real. Particularmente, eu já conhecia o fungo Ophiocordyceps unilateralis e lembro que eu fiquei muito chocada na primeira vez que eu soube das suas habilidades, porque parecia, assim, algo surreal, de ficção mesmo. Mas ainda bem que, por enquanto, estamos a salvo. E você, já sabia de todo esse rolê? Deixa aqui nos comentários, e se gostou do vídeo, não se esqueça do joinha e de compartilhar com aquele coleguinha que gosta de The Last of Us, ou aquele que de cultura mesmo só tem as bactérias do próprio corpo. Se inscreva no canal para mais curiosidades que não mataram o gato e que com certeza não matarão você também. Obrigada, de nada. Gente, enquanto eu pesquisava sobre esse tema, eu descobri que se você jogar The Last of Us na barra de busca do Google, você vai ver o ícone de um cogumelo aparecer na parte inferior da sua tela do celular ou do computador, e eu te desafio a clicar nele várias vezes para ver o que acontece. Curioso? Corre lá para testar, depois me conte aqui o que achou.